Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, é dia de divulgações importantes aqui no Brasil. Saíram os dados da PNAD contínua trimestral, aqueles dados mais abrangentes do mercado de trabalho que mostra ali as desigualdades entre regiões, entre gêneros e cor também. Então a gente vai trazer todo esse recorte para vocês. A gente vai falar também sobre os dados da China que foram divulgados na madrugada, trouxeram um pouco de sentimento misto aí para os mercados, alguns surpreenderam, outros não. Como sai um compiladão aí de dados da China, a gente vai passar por eles também. E a gente vai passar pelo giro de mercado, ver como é que estão aí as aberturas hoje em um dia aí de agenda um pouco mais esvaziada de uma forma global. Mas antes de tudo isso, vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Hoje é dia da gente falar da inflação por extrato de renda. Finalmente a inflação foi menos danosa para as pessoas com menor renda, fruto aí da queda do preço dos alimentos, mas também vamos dar uma passada boa na PNAD, ver como que continuam as desigualdades por sexo, por cor, inclusive também por regiões do país. A gente vai detalhar tudo isso aí para vocês, mas já vamos passar pela agenda do dia, já que tem tanta coisa para a gente tratar no dia de hoje, né? O que a gente pode esperar aí, o nosso ouvinte pode esperar em relação ao que vai acontecer hoje, Débora? Bom, antes da abertura, antes mesmo até do pré-mercado começar, né, a ter alguma reação, saiu o dado do Walmart hoje, então, nos Estados Unidos. Dado também aguardado, porque o Walmart teve algumas dificuldades em períodos anteriores. Então, o balanço aí do varejo, né, da empresa do varejo, era bastante esperado. No Reino Unido, saiu o PIB do segundo trimestre, leitura preliminar, e produção industrial de junho. Então, dois dados importantes aí no Reino Unido que mexeram bastante com as bolsas europeias durante a manhã. Um dado que era bastante aguardado hoje nos Estados Unidos são os pedidos de auxílio-desemprego. Então, esses dados eram muito aí aguardados justamente pela questão do payroll. O payroll, que é o relatório mais completo do mercado de trabalho, acabou mostrando um mercado um pouco mais desaquecido do que se esperava. A gente teve um desemprego maior por lá e também uma criação menor de vagas. Então, o mercado está olhando bastante agora para os auxílios-desempregos, que são aí, na verdade, os dados de auxílio-desemprego que são divulgados semana a semana, como uma forma de termômetro para não ter uma surpresa tão grande na hora que for divulgado o payroll, como foi no mês passado. Lá também saíram dados do Departamento de Comércio de Vendas no Varejo de julho, e o Fed de Nova York lançou ali o seu índice de atividade industrial Empire State de agosto, ainda uma leitura um pouco mais preliminar, afinal estamos no mês de agosto ainda, sempre é divulgado mais ou menos nessa época. Esses três dados acabaram vindo um pouco mais fortes do que o esperado. A gente vai ver o reflexo disso na abertura do mercado, mas já estou adiantando para vocês que alguns deles surpreenderam para cima aí o investidor. Então, aquele mercado financeiro que estava esperando dados mais fracos, até possíveis recessões nos Estados Unidos, é surpreendido novamente. E aí eu friso aquele ponto que eu coloquei quando a gente falou do payroll. A gente estava olhando, né, o mercado estava olhando, na verdade, um payroll quase de uma forma isolada ali. E o payroll tem sazonalidade, tem outras questões que poderiam fazer com que ele viesse mais fraco do que o esperado no mês. Então, a gente tem que olhar os outros conjuntos, os outros dados em conjunto. Vamos seguir aqui pela agenda, porque ainda tem algumas coisas para a gente passar para vocês. Então, vamos passar aí para a próxima página, porque hoje a gente tem, na parte da tarde, no fim da manhã e parte da tarde, os presidentes e dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos participando de alguns eventos, fazendo aí pronunciamentos. Isso também deve ficar no radar, porque o mercado está muito ansioso pela próxima decisão de política monetária do Fed, do Banco Central dos Estados Unidos, e ela deve ocorrer em setembro. E qualquer sinalização aí vai ser bem-vinda. Então, qualquer pronunciamento que sinalize ou para dados ou ali para possíveis conduções na política monetária do país devem ficar bem na centralidade. Às 10h15 saiu a produção industrial de julho do Fed e índice de confiança das construtoras de agosto nos Estados Unidos. Então, hoje uma agenda bem pautada nos Estados Unidos, mas mais esvaziada de uma forma global. Saíram dados no Reino Unido e nos Estados Unidos, basicamente, e alguns outros dados um pouco mais aí de segundo plano aqui no Brasil. E na Colômbia, a gente tem a leitura do PIB do segundo trimestre.
Vamos começar agora o nosso giro pelo mercado, que saíram dados importantes da China, saíram dados do Japão, as bolsas estão uma confusão lá, porque algumas sobem, outras descem, né? E a gente tem essa notícia aqui, obviamente, que a gente sugere todo dia para vocês lerem, para saber o que já aconteceu, o que pode acontecer, o que está no radar. Mas, Débora, explica aí os resultados aí que aconteceram na Ásia e que fizeram com que as bolsas tivessem esse comportamento. Bom, hoje a gente teve um dia misto na Ásia, então a gente não teve uma direção única entre as bolsas asiáticas. Algumas ficaram no terreno positivo, outras foram para o terreno negativo. Na verdade, entre as bolsas principais do continente asiático, o TAIEX, que é o índice de Taiwan, que ficou no terreno negativo. As demais subiram por fatores locais, então a gente tinha uma grande expectativa pelos dados da China, esses dados que poderiam inclusive pressionar a nossa abertura de mercado aqui no Brasil. Só para vocês ficarem na mesma página aí, o minério de ferro caiu bastante pelo terceiro dia consecutivo em Dalian, na China, e isso poderia pressionar, por exemplo, a nossa Vale. A Vale e a CSN, outras empresas mais ligadas à mineração, elas têm sofrido bastante nas últimas sessões justamente por essas quedas consecutivas no preço do minério de ferro. E se tinha essa expectativa que os dados da China, alguns dados abaixo do esperado, junto a essa queda do minério de ferro, pudessem ali pressionar a abertura do Ibovespa, sobretudo a abertura da Vale. Mas isso não aconteceu, ela está operando bem perto da estabilidade, bem perto do 0 a 0 e até levemente no terreno positivo. Mas tinha essa expectativa. E aí eu vou passar por esses dados da China com vocês e a gente olha para a abertura dos mercados quando formos fazer o nosso giro. Então, não vamos deixar aí vamos deixar a China, o mercado asiático, para olhar junto com as outras bolsas para poder focar nos dados da China. Então, vamos colocar aqui eles na tela, porque tinham realmente bastante potencial de mexer, sobretudo com países emergentes, exportadores de commodity, nosso caso aqui. Então, vamos ver como é que ficaram os dados da China. Tá? Hoje é aquele dia que saem vários dados na China de uma vez só. Saem dados de produção industrial, investimento em ativos fixos e desemprego. Eles saem os três juntos, depois eles divulgam o acumulado no ano até o mês e também o desemprego. Então, todos eles saem ali praticamente juntos, é um compiladão, como eu falei, de dados chineses. Os investimentos em ativos fixos, né, então aqui a gente tem investimentos realmente na parte produtiva, na capacidade produtiva, ficaram abaixo do esperado, ficaram em 3,60 contra 3,90 de projeção. Aqui lembrando, né, que é uma comparação anual, então é sempre a comparação do mês contra o mês anterior. Então aqui a gente está falando de julho contra julho, julho de 2023 contra julho de 2024, e a gente vê uma desaceleração nos investimentos em ativos fixos, algo que poderia trazer uma preocupação em relação ao desaquecimento ou desaceleração da economia chinesa, porque no mês passado a gente tinha um patamar de 3,90, a expectativa é que esse patamar se mantivesse nesse mês, e a gente tem uma desaceleração no mês de julho para 3,60. A produção industrial, ela também acabou frustrando um pouco a expectativa do mercado e ficando abaixo do mês anterior. Então, a gente sai de um patamar de 5,30 no mês de junho. A expectativa era que caísse, sim, um pouco a produção industrial chinesa para 5,20, mas ela cai um pouco mais para 5,10. Por isso que eu falei que a leitura desses dados de produção industrial da China foram bastante mistos aí, né? A leitura não foi única, os dados foram mistos, eles foram ali em direções um pouco divergentes e a leitura disso também trouxe esse agridoce. Então, enquanto os dados de investimentos em ativos fixos e a produção industrial acabaram decepcionando o mercado de uma certa forma, porque não só desaceleraram em relação ao mês anterior, mas também desaceleraram em relação à projeção, na verdade, frustraram a projeção, as vendas no varejo, por sua vez, acabaram aí trazendo bons ventos para a China. Então, a expectativa era de 2,60% nesse ano contra ano nas vendas no varejo, saindo de um patamar de 2%. Então, ela sai de um patamar, a expectativa era que ela subisse nesse mês de julho para 2,60, mas ela não só subiu para o patamar de 2,60, como superou esse patamar, ficando em 2,70. Então, enquanto teve essa decepção com a produção industrial e os ativos fixos, as vendas no varejo, por outro lado, como falei, acabaram surpreendendo de forma positiva. Por isso que eu falei que ficou agridoce, ficou um sentimento misto, não se teve uma leitura única em bloco aí dos dados de produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos na China. E quando a gente olha o acumulado, aí sim a gente vê também um pouco
ali do aumento da preocupação do mercado em relação à economia chinesa. Então vamos passar para o próximo gráfico para o pessoal de casa acompanhar aqui com a gente. Mas a gente tem aí a produção industrial atual desacelerando em relação à produção até junho de 2024. Então aqui a gente tem, na verdade aqui é até julho, tá? Então aqui no anterior a gente tem até junho e agora até julho. Ela sai de um patamar acumulado no ano de 6% para 5,90%, então mostrando aqui uma desaceleração nesse acumulado. E as vendas no varejo saem de 3,68 para 3,55, também mostrando essa desaceleração no acumulado. Então, os dois setores aí bastante importantes da economia chinesa estão desacelerando em relação ao mês passado. Isso pode aumentar temores de que a China possa estar desacelerando. Outro dado que reforça isso é o desemprego, que também ficou um pouquinho mais alto do que se esperava e um pouquinho mais alto do que se tinha no mês passado. Então, vamos pôr aí na tela que a gente já faz uma síntese dos três gráficos juntos. O desemprego atual ficou em 5,20% na China, a projeção era de 5,10% e o anterior de 5%. E aí eu vou fechar aqui com até uma reflexão com vocês. A gente tem aí dados da China desacelerando em alguns pontos e até frustrando expectativas, mas a gente não pode deixar de olhar que a produção industrial da China subiu 5,10 na comparação anual. A expectativa era 5,20, mas subiu 5,10. Ainda é uma produção industrial acelerada. Deveria até ser comemorado se a gente for pensar uma produção industrial ano contra ano subindo 5,10 de um ano para o outro. A questão é que a China é um motor global, ela tem ali um motor econômico de outras economias, várias economias são dependentes, inclusive, desses dados da China. Então, uma produção industrial na China desaquecendo, uma produção industrial desacelerando por lá, pode indicar que o país vai importar, por exemplo, menos commodities no nosso caso. E isso acaba pressionando o preço do minério de ferro. Por isso que eu comecei falando do minério de ferro na China. Minério de ferro é um bem aí utilizado em vários setores industriais, é utilizado também no setor de construção, por isso que a gente sempre fala dos estímulos aí do setor imobiliário. Então, se a gente tem um desaquecimento dessa demanda, um desaquecimento da produção industrial na China, começa a se esperar que a demanda na China vai ser menor, por exemplo, por minério de ferro, vai ser menor, por exemplo, por petróleo. Então, aqui a preocupação é em relação a isso. Mas crescer 5,10 de um ano para o outro, a produção industrial, ainda que ela desacelere, e ter um crescimento grande também nos investimentos em ativos fixos não é pouca coisa. A questão é, sempre se quer mais da China e sempre se quer que ela tenha um crescimento acelerado e que ela cumpra suas metas ali de crescimento, justamente pela dependência dos outros países. E aí que vem a pressão em cima da China. Mas os dados, por isso que eu falo também da leitura um pouco mista, né? Os dados, eles não são dados preocupantes, mas são dados que ficaram abaixo do esperado e começam a causar essa preocupação justamente pela essa dependência dos países. Vamos agora para o Brasil, Débora, porque saíram os dados aí da inflação por extrato de renda, né? Aquele estudo que o IPEA faz todo mês, é um estudo bem interessante aí, e diferente do que estava acontecendo durante todo esse ano, a inflação teve impacto muito baixo, até deflação, para as pessoas com renda mais baixa aí na economia brasileira. Vamos colocar o gráfico que a gente montou aqui, inclusive, né, para a gente ver. Não chegou a ter deflação no anual, né, mas se a gente pensar na questão do alimentos e bebidas, a gente teve deflação para todas as faixas e para as pessoas com renda mais baixa, a deflação foi mais sentida. Isso fez com que a gente tivesse uma inflação mensal de 0,38, mas para as pessoas com renda muito baixa, a gente tivesse só uma inflação de 0,09, 0,18 para pessoas com renda baixa, 0,29 para pessoas com renda baixa média. Aí a gente já tem que a partir da renda média ela ultrapassa e ela fica mais pesada do que a própria inflação geral, que é para renda média 0,45, 0,400 para renda alta e 0,8, bem mais elevado aí do que todas as demais faixas. Vamos entender por que aconteceu esse movimento. Primeiro, deflação no preço dos alimentos. Os alimentos, eles têm um peso maior na cesta de consumo de bens das pessoas com menor renda. Isso aí está fazendo com que você tenha um peso menor, aí, uma inflação impactando menos essas pessoas, já que teve deflação. E o que mais subiu nesse mês foi justamente combustíveis
e passagem aérea. Passagem aérea, quem sente mais são as pessoas com renda alta, porque é elas que utilizam passagem aérea com mais frequência. Então, o peso da passagem aérea tem mais impacto para pessoas com renda alta que para todas as demais faixas. Mas você vê que nas rendas médias, elas também foram altas justamente por quê? Porque os combustíveis, as pessoas com renda média, média alta e alta, geralmente são pessoas que possuem carro, possuem veículos. Não que pessoas com renda baixa, muito baixa, não possuam veículos, mas a porcentagem é menor e muitas delas usam mais o transporte público do que pessoas com renda mais alta. Então, os combustíveis ele acaba impactando bem mais as faixas mais médias de renda. Então, é por isso que você teve esse desenho, esse impacto que acelerou tanto a partir da renda média. E no acumulado 12 meses, a gente ainda tem a mesma situação a gente ainda tem a mesma situação que a gente está vendo desde o ano passado, que é, por causa da questão dos preços dos alimentos, que caiu ano passado e só começou a subir esse ano, a gente tem que a inflação ainda continua sendo menor para as pessoas com renda mais baixa do que para as pessoas com renda mais alta. Então, a gente vê essa escadinha aqui, ó, no gráfico, a gente pode colocar aqui o gráfico, ó, a gente vê essa escadinha aqui ainda aí acontecendo, saindo de 0,405, 418, 431, 455, 466, 479. Por quê? Porque a inflação, porque os alimentos ainda estão impactando menos nos últimos 12 meses do que você tem outros itens como combustíveis, passagem aérea e tudo mais. Então, é uma boa notícia para o trabalhador brasileiro isso, né, Débora? Exatamente, uma boa notícia aí para o bolso. Esse normalmente não é o desenho mais clássico que a gente vê da inflação. Normalmente a inflação está mais distribuída aqui em rendas mais baixas, principalmente quando a gente tem uma inflação de alimentos pesando, como a gente teve, justamente por esse peso que se tem na cesta de consumo, itens de cesta básica. Mas aqui, uma escadinha da inflação saindo da renda muito baixa para a renda alta aí, em acumulado também. E agora vamos falar da PNAD, né, que saiu a PNAD trimestral, PNAD que mostra ali alguns retratos do mercado de trabalho brasileiro, que mostra também as desigualdades desse mercado de trabalho brasileiro. Então a gente trouxe uma síntese aí para vocês, mostra também de forma regional, como vocês estão vendo na notícia do nosso site, mas mostra por outros tipos de recorte também, instrução, cor, gênero. Então a gente vai trazer aí para vocês como é que ficou essa PNAD, essa desocupação, aqui no caso, em relação a esses recortes que são feitos pelo IBGE. Então, a gente tem aqui uma taxa de desocupação geral de 6,90, com recuo de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre de 2024. Aqui a gente está olhando para o segundo trimestre de 2024. Então, o desemprego ficou em 6,90 no final do trimestre encerrado em junho. E aqui, com queda de 1 ponto percentual em relação ao primeiro trimestre. Se a gente compara com o segundo trimestre do ano passado, então o segundo trimestre de 2023, a queda foi de 1,1 ponto percentual, então saindo ali de 8% para 6,90%. Mas a gente não tem que comemorar, claro que tem que comemorar sim o dado do desemprego ter caído, ele está num patamar bastante baixo, está ali em níveis até recorde, se a gente for pensar nessa sazonalidade, então comparando períodos iguais, mas a gente tem que pensar também nas desigualdades que se tem no mercado de trabalho, principalmente em recortes por gênero e por cor, já que o nosso mercado de trabalho ele acaba refletindo a sociedade que a gente tem. A gente tem uma sociedade machista, a gente tem uma sociedade racista. Aqui no Brasil a gente não pode fechar os olhos para isso. E o mercado de trabalho nada mais é do que um reflexo dessa sociedade, principalmente quando a gente faz recortes aí interseccionais. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma mulher preta, provavelmente ela tem até uma taxa maior. Aqui a gente não está fazendo essa intersecção, a gente não está fazendo esse recorte conjunto, vamos pensar assim, mas a gente pensar no Brasil, uma mulher preta vai ganhar menos e vai ter um desemprego maior do que, por exemplo, um homem branco. E aqui a gente tem uma síntese dessa nossa realidade, dessa nossa sociedade brasileira. A taxa de desocupação foi de 5,60% entre os homens, inclusive abaixo da média nacional, que foi de 6,90%. Então, entre os homens, de uma forma geral, aqui sem recorte de cor, a gente tem uma taxa de desemprego de 5,60%, abaixo da média, inclusive. Entre as mulheres, está acima da média brasileira, em 8,60%, e bastante acima da taxa de desocupação entre os homens. Então, o desemprego é maior entre as mulheres e está bem acima da média nacional. E se a gente pega, os homens estão abaixo da média nacional. A taxa de desocupação entre as mulheres é 53,57% maior
em relação aos homens. Então aqui a gente já começa a ver uma parte da desigualdade do nosso mercado de trabalho apontada na PNAD contínua. Então por isso que eu falo, a gente tem que comemorar sim os dados que a gente olha ali sem recorte, principalmente os dados mensais da PNAD, que trazem ali o desemprego, trazem a renda, mas a gente tem que olhar para esses recortes para ver onde estão os gargalos da nossa sociedade, né? Onde estão as desigualdades dessa nossa sociedade. E olhando por cor, a gente vê também essa desigualdade bem aparente. Entre os brancos, a taxa de desemprego ou de desocupação foi de 5,5%, também abaixo da média nacional e abaixo do recorte se a gente pegar só por gênero, mas a desocupação entre pardos foi de 7,80% e para pretos 8,5%. Então aqui a gente já vê também esse racismo estrutural da nossa sociedade aparecendo no mercado de trabalho. Como eu falei, uma coisa não está desligada da outra, elas são ali, andam juntas e refletem umas às outras. E a taxa de desocupação entre pretos é 54,55% maior do que entre os brancos e já entre os pardos 41,82% maior do que os brancos. Então aqui a gente vê também esse recorte e aí, como eu falei, se a gente começar a fazer recortes interseccionais, pegar uma mulher preta, uma mulher parda, a gente vai começar a ver mais desigualdade de renda, a gente vai ver mais desigualdade de desocupação, inclusive de informalidade. Então esses pontos, eles são muito importantes mesmo para a gente analisar a nossa sociedade com lentes ali nesses recortes e não olhar só a sociedade como um todo, porque na média, né, é uma coisa, mas se a gente olhar ali para os grupos sociais do país, a gente tem um retrato completamente diferente. E essa pesquisa traz aí esse estudo para a gente. E normalmente o DIEESE, que a gente fala de cesta básica, fala aqui também de reajustes salariais, faz esse recorte interseccional. Então depois que o DIEESE montar aí esse estudo que é super interessante de desigualdade no mercado de trabalho, a gente traz para vocês para ver essa intersecção aí das divisões do IBGE. Vamos agora então ver como que o mercado abriu, né? A gente realmente, a gente já fala isso toda hora, né? Bem difícil tudo que está esse mercado de trabalho que é bem desigual, mas vamos já falar então o que está acontecendo. O Ibovespa subindo de novo aí, que beleza, hein? Ibovespa subindo de novo, eu fiz questão de colocar esse gráfico para vocês, justamente porque esse gráfico mostra o desempenho do nosso Ibovespa nos últimos 10 dias. E dos últimos 10 dias, a gente tem 8 dias de alta consecutiva. Né? Desses 10 dias, só dia 2 de agosto e dia 5 de agosto a gente teve o Ibovespa no terreno negativo, e desde o dia 6 de agosto ele vem subindo, alguns dias mais, né, que é a velhinha aí que vocês estão vendo que é o candle, está maior, alguns dias menos, mas em alta praticamente constante. E vamos entender aí por que isso está acontecendo. Vamos dar uma olhada no giro de mercado, porque hoje está todo mundo no verdinho aí, está todo mundo no azul, praticamente menos o dólar, que é de se esperar. Hoje a gente não conta com o apoio do minério de ferro, como eu falei, e os dados da China poderiam trazer uma perspectiva um pouco ali incerta para a nossa abertura, inclusive pressionar a abertura. Esses dois pontos eram os que mais podiam pressionar a nossa abertura, junto às treasuries. Tá? As treasuries já estavam acelerando desde manhã na expectativa por esses dados de mercado de trabalho, dados de vendas no varejo nos Estados Unidos, sobretudo, e a produção industrial do Fed de Nova York. Então, esses 3 pontos aí poderiam pressionar a nossa abertura, já que as treasuries estavam escalando hoje, depois de vários dias consecutivos de queda também. Eu vou colocar aqui para vocês o rendimento das treasuries. A gente vê que elas caíram por vários dias. Nesses últimos 10 dias também a gente teve majoritariamente queda nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Treasury, para vocês ficarem só na mesma página que eu, são os rendimentos dos títulos de Tesouro dos Estados Unidos pré-fixados, aqui com vencimento para 10 anos. E eles estão subindo hoje porque eles tiveram toda aquela queda. Depois que saiu o payroll, depois tivemos ali um ajuste e as treasuries voltaram a cair na expectativa de corte de juros mais acelerados na reunião de setembro. Acontece que agora saíram novos dados de atividade econômica dos Estados Unidos e pode ser que esse corte não seja tão acelerado quanto o mercado queria nesse primeiro momento. Então pode ser que a gente tenha o corte de só 0,25 ponto percentual, embora a probabilidade do meio ponto de corte também esteja crescendo. Hoje a gente tem um ajuste dessa expectativa, por isso as treasuries estão aí subindo. O nosso DI futuro, nossa curva de juros, expectativas para os nossos juros brasileiros sobem,
sobem na esteira das treasuries, então uma coisa puxa a outra aqui também, mas sobem por fator local também, porque a gente tem hoje discussão em relação à desoneração de folha de pagamentos, a gente sabe que o mercado financeiro é fiscalista e vai olhar para isso de perto. Então, em meio a essa discussão, a gente já esperava que o DI futuro pudesse, nossos juros, pudessem subir também. O dólar cai, mesmo com a alta das treasuries, aqui por um movimento de fluxo mesmo de recurso entrando principalmente nos nossos mercados especulativos, tem vindo um fluxo estrangeiro bastante grande para a nossa Bolsa, especialmente para o setor financeiro aqui da Bolsa, então grandes bancos, vamos traduzir assim, tem entrado bastante recurso na nossa Bolsa brasileira, vinda do exterior, também no apetite pelo risco. E aqui quero chamar atenção para mais um ponto que pode favorecer essa entrada de recurso hoje. O MSCI é uma gestora de vários tipos ali de fundos e fundos de índice. Eles têm um fundo de índice que se chama MSCI Emerging Markets. MSCI, mercados emergentes. A MSCI é a gestora, mercados emergentes. É ali um índice que tenta replicar o índice de mercados emergentes, aqui no caso, índice da MSCI, calculado por eles, com pesos dados por eles. Esse índice vai sofrer um rebalanceamento e o Bank of America já deu um spoiler que pode ser que a nossa participação suba bastante do último rebalanceamento para esse. Se não me engano, é de 6% ou 5% para 14%. Então, o peso do Brasil no emerging markets, nos mercados emergentes, vai subir. E isso pode, inclusive, fazer com que entre mais recurso aqui, porque se você aumenta o peso de um país num conjunto, por exemplo, mercado emergentes, isso pode mostrar que aquele país está com condições melhores para receber recurso. Então, isso também deu uma impulsionada ontem no nosso Bovespa no fim da tarde e continua impulsionando hoje. O petróleo Brent sobe também e dá esse apoio. Se a gente olhar ali também entre as ações que sobem no Ibovespa, a gente tem as da Petrobras ali no conjunto. Elas estão subindo hoje justamente com o apoio do petróleo. E o índice que mede o dólar frente aos pares sobe diferente do real. Então a gente vê que o real ele continua se valorizando frente ao dólar, continua naquele movimento mesmo na contramão de outras moedas. Então aqui muito do ajuste daquela esticada que o dólar deu, principalmente depois da reunião do Copom e sob as incertezas em relação aos juros nos Estados Unidos. E agora a gente vem olhando essa correção dia após dia. Então, mesmo num dia que o dólar está se fortalecendo frente aos pares, a gente não vê isso acontecendo frente ao real. Então, a gente tem esse movimento aqui também. E bolsas em Nova York ajudando a puxar esse otimismo aqui no Brasil. Então, um dia mais positivo, mais um dia de dólar em queda, mesmo sem o apoio do minério de ferro. Aqui com o apoio do petróleo, mas o minério de ferro hoje não contribuiu de novo. Débora, quem não viu o documentário de Cuba, só vai ver se for membro do ICL. Não vai ter replay. A gente avisou que não vai ter replay. Mas, vocês ainda podem se inscrever aqui no ICL e ganhar todos os brindes aí que a gente tinha prometido. No plano anual, R$ 62 por mês. Está aqui o nosso QR Code, eu vou até sair da frente para vocês já clicarem no QR Code, icl.com.br, vocês vão ter acesso aí a tudo de bom aí que a gente coloca, a gente disponibiliza para você, além daqueles brindes lá, o pôster, o boné, o livro do Frei Beto. E falando em Frei Beto, a gente vai passar agora, nesse domingo aí, um média-metragem, um documentário chamado O Humanismo de Frei Beto, com uma entrevista aí, que vai ser conduzida aí pelo Chico Pinheiro com o diretor desse documentário. Todo mundo sabe a história linda que tem o Frei Beto, então vai valer muito a pena. Então, domingo, já se prepara, clica aqui, cl.com.br/cinema, já se inscreve, vai colocar lá o sininho lá para tocar para vocês aí, vai ser imperdível, gente. Só boa notícia agora no fim do ICL Mercado Investimentos, com brindes aí para vocês se inscreverem no ICL. E o Humanismo de Frei Beto na sexta-feira. Na sexta-feira não, no domingo. Domingo. Me perdi, no domingo. Então agora vocês... Sexta-feira é amanhã, né? Domingo é outra coisa. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com o William De Luca e o Guga Noblat. Eu estou mais perdida que o Guga Noblat na semana, mas vocês estão em excelente companhia aqui. Um beijão e até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Nós aqui do ICL queremos te convidar para assistir um filme que conta a história de um grande brasileiro. Um brasileiro dedica a sua vida a uma causa, a causa da ética do Evangelho, toda a sua radicalidade. Por isso, esse homem foi preso injustamente e
depois de sair da prisão, foi fazendo sua pequena revolução neste país, formando lideranças políticas. Este homem é Frei Carlos Alberto Libânio Cristo, conhecido como Frei Beto, autor de 75 livros. Eu estou aqui com Roberto Mader, diretor do documentário que conta aspectos interessantes da vida de Frei Beto. É isso que eu quero fazer. Roberto, vamos convidar esse pessoal a assistir esta primeira parte, porque é uma trilogia. Como é o nome desta? O Humanismo de Frei Beto. Mas vem coisa por aí. Vem coisa por aí porque eu estou montando um filme maior que se chama Frei Beto, o Frade Voador. Então, fique de olho aqui no ICL. Eu te convido para assistir conosco o Humanismo de Frei Beto, direção de Roberto Mader.